Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridíssimos alunos do terceiro ano EJA. Professor Humberto aqui, e agora a gente vai falar de conteúdo novo que é combinação, dentro da análise combinatória. Então prestem atenção ao conteúdo, ele é muito parecido com arranjo, a gente geralmente confunde, mas eu vou falar uma diferença primordial para você saber quando é arranjo e quando é combinação. Então vamos começar. A nossa combinação simples, ela tem uma teoria muito parecida com a do arranjo, né? Então também são agrupamentos, só que aí elas não diferem pela ordem, pela natureza. É bem diferente lá no arranjo, que difere sim. Então, por exemplo, uma coisa é quando eu quero saber quantos cargos eu tenho para eleger um representante, um vice e um suplente de uma turma. Mesmo que eu tenha o ABC e eu tenho o BCA, eu tenho lá no arranjo, cada um tem uma função. Então, quando eu alterei a ordem, eu altero o resultado no arranjo. A combinação seria um exemplo assim: quantas comissões de 3 alunos eu formo de uma turma? Aí é diferente. Por quê? Porque se eu tenho ABC, BCA, CBC, todo mundo é a mesma comissão. É como se eu estivesse contando respostas diferentes 2 vezes. E não é, na verdade, só conta uma vez. Então a combinação tem essa diferença. A ordem não muda o resultado, como era no arranjo. O arranjo, quando a gente mudava a ordem, mudava o resultado. Beleza? Foquem nisso que vai dar tudo certo. O número de agrupamentos é definido por C, N de P, onde N é o número total de elementos que você tem para trabalhar e P os subgrupos que você vai contar. Então, como exemplo, uma combinação de 8 elementos tomados de grupos de 3, ou 3 a 3, né, que a gente fala, é representado por C, 8 de 3. O 8 total, eu quero quantos trios eu formo do total de 8. Isso é questão de combinação. Beleza, pessoal? Assim, então, como na permutação e no arranjo, também tem uma fórmula para combinação. E também, como o arranjo, ela confunde muito, ela é muito parecida. Cn de P é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. Lembrando, N é o total, P é os grupos que você consegue contar, formar. A diferença do arranjo aqui embaixo seria só N menos P fatorial. Entra um P fatorial na combinação. Então a diferença da combinação para o arranjo é essa. É justamente a divisão que você faz para eliminar os resultados repetidos que eu tinha comentado. Tudo bem? É esse P fatorial que faz essa diferença. Bom, exemplo 1. Calcule C 9 de 4. Gente, só jogar na fórmula. O meu N é 9 e o meu P é 4. Então a fórmula é Cn de P, como eu já falei, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Onde tem N, eu vou trocar por 9. O N aparece 2 vezes. Os dois N's entram aí no 9. E onde tem P, eu troco por 4. Os dois P's eu troco por 4. E é só calcular. 9 fatorial, 4 fatorial vezes 9 menos 4 fatorial. 9 menos 4 dá 5. E tem um fatorial fora, fica 5 fatorial. Você vai desmembrar o maior até ficar igual ao menor. Só que tem 2 embaixo. Então você pega o maior entre eles. Eu vou precisar desmembrar o 9, desenvolver ele até chegar no 5 fatorial. Por quê, professor? Porque se eu tenho 5 fatorial em cima e 5 fatorial embaixo, eu vou poder cancelar os dois, como a gente viu na simplificação de fatoriais. Então, acabou o fatorial na conta, certo? Acabou por quê? Porque eu vou pegar o 4 fatorial e vou resolver ele e deixar lá embaixo. 4 fatorial vale 24. Então, eu não me preocupo mais com fatorial. Tudo bem? Se você verificar, eu cortei o 5. Ficou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Embaixo ficou 24. Então eu tenho que ver alguém de cima com o 24 para eu cancelar. Meu objetivo é acabar com quem está embaixo. O 24 e o 6, por exemplo, eu podia ter pegado o 8. Tanto faz, ou o 9 até. Mas eu escolhi o 6. Você pode escolher em qualquer um que você vai dividindo até chegar em 1 embaixo. O 24 ele divide por 6. E o 6 também divide por 6. Você sempre tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo. O 5 fatorial não foi em cima e embaixo mesmo e eu cortei? Embaixo é porque agora é um valor diferente do de cima. Então você tem que escolher um número que dê para dividir os dois. O 6 divide por 6. O 24 divide por 6. Então, se você dividir 6 por 6, dá 1. E embaixo você divide 24 por 6, dá 4. Você vai pegar o 6 e o 24, vai trocar por 1 em 4. Você vai substituir. Você está simplificando. Agora você está usando números menores. Ok? Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Agora você vai usar o 1. Esquece os outros que você cortou. E embaixo só ficou o 4.
Ok? Vamos continuar. Quem é que eu consigo dividir o 4? Você está vendo que tem um 8 em cima? O 8 e o 4, os dois dividem pelo mesmo valor. Então eu posso cortar o 8 e o 4. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. Então agora onde tem 8 eu troco por 2. O que sobrou? 9 vezes 2 vezes 7 vezes 1. E embaixo ficou 1, que é o que eu queria. Pode eliminar ele de baixo, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, ele não faz diferença. Então, você pode dividir por 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 9 vezes 2 vezes 7 vezes 1 dá 126. Em outras palavras, se eu tenho um total de 9, eu quero saber quantos grupos com 4 elementos eu formo, dá para formar 126 grupos com 4 elementos, quando eu tenho 9 disponíveis. Mais um exemplo. Quantos grupos de 3 alunos podem ser formados de uma turma de 10? Então, aquela história. Um grupo de 3 alunos... Ana, Beatriz e Carlos. Beatriz, Ana e Carlos não é o mesmo grupo de 3 alunos? A ordem, quando eu mudo, não importa. É o mesmo resultado. Então, isso é questão de combinação. Ok? Então, vamos lá. Fórmula de combinação. O meu N é o total. Onde tem N, eu troco por 10. O meu P é o grupinho que eu estou tentando formar. Então, é 3. Aí, você vai calcular. 10 menos 3 fatorial dá 7 fatorial. Você vai desenvolver o 10 fatorial até ficar igual a 7 fatorial. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Para quê? Para cortar com 7 de baixo. Então os dois vão se anular, o 7 com o 7. Beleza? Então vai sobrar lá 9 vezes 8. Então vai sobrar o que lá? Vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8. Sobre 3 fatorial. 9 vezes 10 vezes 9... O que eu falei? Então, para quê? Para você cortar o 7 fatorial com 7 fatorial. Tudo bem? O que sobrou? 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. 3 fatorial eu sei que é 6. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 sobre 6. O 6 ele dá para simplificar com 8, por exemplo. Os dois dividem por 2. 8 dividido por 2 eu troco por 4. O 6 dividido por 2 eu troco por 3. Agora eu posso simplificar o quê? Vai sobrar 10 vezes 9 vezes o 4. E embaixo ficou 3. O 3 simplifica com 9. Então, o 9 dividido por 9 dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu tenho 1 embaixo. Então, é só você multiplicar o de cima. 10 vezes 3 vezes 4 dá 120. Então, eu consigo formar 120 trios de alunos de um total de 10. É muita combinação diferente, hein? Beleza, pessoal? Então, esse é o conteúdo. É muito parecido com o arranjo. Não confunda a fórmula. No arranjo, se eu mudar a ordem, é outra resposta. Na combinação, eu posso botar qualquer ordem que a resposta é a mesma. Beleza? Professor Humberto aqui. Abraços. Tchau, tchau.